Shalom, meus amados. Que a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Pastor Maurício Bucão Souza aqui mais uma vez para meditarmos no Sermão do Monte, para meditarmos na Palavra de Deus. Ainda em Mateus, capítulo 5, os últimos 3 versículos para a gente finalizar essa parte do Sermão do Monte vai dizer assim: Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes publicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito o vosso Pai é, que está nos céus. Que passagem difícil, né? Esses três versículos vão resumir tudo aquilo que a gente falou sobre ser sal na terra, sobre ser luz do mundo, sobre orar pelos nossos inimigos e não odiá-los. Sabe, amados, eu gostaria de contar 2 testemunhos rápidos para a gente finalizar essa meditação de hoje. O primeiro, eu passei por um momento muito difícil em minha vida, há mais ou menos uns 15 anos atrás. A minha esposa, ela sofreu uma crise que depois foi diagnosticada como depressão bipolar, né? Havia a bipolaridade associada à depressão, mas na época a gente não sabia. Ela entrou em crise e ela arremessou as minhas roupas pela janela, ela tinha ataques de raiva sem motivos por minha vida, ela dizia que queria separar. Eu não estava convertido ainda, mas eu era separado para o Senhor. Eu tinha um certo temor do Senhor, baseado no que eu entendia ser o temor naquela época. Mas foi um momento muito difícil de minha vida. A gente precisou até internar por um período de tempo. E eu me lembro que uma psicóloga falou assim: olha, a pessoa bipolar assim, esse ataque de raiva é muito difícil. Aproveita e se afasta logo, porque eu também tive um marido assim. E não dá para suportar, porque vez por outra ela vai passar por isso. Como você vai suportar? E eu me lembro da resposta que eu dei para ela: gente, eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele está dentre nós. Deus diz, ele fala assim que naqueles últimos dias eu colocarei o meu Espírito dentro de todos. E ninguém precisará perguntar quem é isso ou quem é aquilo, pois o meu Espírito revelará. Deus já estava dentro de nós, os mandamentos estavam dentro de nós, eu só não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Mas eu me lembro claramente da resposta, como se fosse hoje. Eu disse assim: mas por que eu vou me separar ela nessa condição? Amá-la apenas nos momentos bons? Isso é fácil. Amar quando aparentemente ela está me amando? Isso é muito fácil. Que mérito eu tenho nisso? Agora é a hora de eu provar o meu amor. No momento que ela me odeia, estou colocando as aspas porque ela estava passando por um momento de depressão. A gente não sabia. E mesmo sem saber eu disse: amar quem não me ama, esse sim eu farei diferença. Nesse momento eu mostrarei uma diferença para o mundo. Não, agora é a hora de eu amar mais ela. Se depois, quando passar essa crise, ela decidir que quer separar, aí eu darei minha separação. E pronto. Eu me lembro até hoje que a gente internou, ela saiu. Isso tem 15 anos. E nós temos de quase 19 anos juntos, na maior felicidade. Por quê? Porque mesmo sem saber, eu estava obedecendo a um mandamento, a um conselho de Jesus. O outro testemunho, rápido também. Nós moramos nos Estados Unidos durante meia década, mais ou menos. E nesse momento eu lembro que a gente prosperava, conseguiu visto de trabalho. E até o dia que a gente foi batizado, recebeu Jesus, e tudo parecia andar para trás. A gente parecia que estava perdendo tudo, gente. E na verdade a gente estava ganhando era intimidade com Ele. E nesse momento de dificuldade, que a gente estava com dificuldade financeira, apareceu uma oportunidade de emprego internacional para mim. As pessoas tive que fazer provas, tive que fazer testes e passava em tudo. Num determinado momento, era uma quadrilha internacional e eu não sabia, porque eu vou resumir a história aqui. Uma quadrilha de estelionatários, que até o meu pastor foi enganado. Foi algo muito bem feito, vírgula, né? Bem feito para os homens, não para Deus. Mas nesse momento aí, gente, eu perdi
quase $8.000. Era tudo que eu tinha guardado porque eu não conseguia mais emprego. E foi aí que eu descobri que eu estava convertido pelo Espírito Santo. Porque nesse momento, em vez de xingá-los, em vez de guardar aquele rancor e proferir palavras de maldição na vida dos estelionatários, eu me lembro da minha oração. Eu lembrei do estudo pequeno que eu estava começando a ler a Bíblia, porque eu já estava convertido no Espírito Santo, e falei assim: Pai, eu desejo que todos esses se convertam e se arrependam disso, para não experimentarem a Tua justiça, para não experimentarem a Tua ira. E eu entrego eles em Tuas mãos agora, e eu sei que o Senhor não me deixará na mão. E eu saindo, depois de uma semana, tinha acabado de comprar um carro, um outro carro veio e bateu no fundo e não quis saber de dar ajuda e saiu fugido. Eu lembro que eu corri atrás assim com o carro e algo falou no espírito, disse assim: volte, volte, senão você levará um tiro. E eu voltei. E da mesma forma, eu estava com ira no coração, mas aí eu respirei e fiz assim: Senhor, que ele seja convertido. Eu sei que o Senhor cuidará da minha situação. E foi assim, amados. Foi assim, eu mostrei a diferença para o mundo. Sabe, em determinado momento, antes da última ceia de Jesus Cristo, Jesus, ele se ajoelha e ele vai lavar o pé de todos os apóstolos, incluindo o de Judas, que Jesus sabia que seria o traidor. E Pedro, naquele momento, diz: não, de jeito nenhum eu lavarei os seus pés. De jeito nenhum, eu é que tenho que... não, na verdade, me perdoe. De jeito nenhum eu permitirei que você lave meus pés, Jesus. Eu é que tenho que lavar os seus. E nesse momento Jesus disse: se você não lavar, você não tem pacto comigo. E Pedro diz: então deixa eu lavar o corpo todo. É um momento até, digamos assim, engraçado, mas Jesus estava querendo mostrar um ponto. Ele estava querendo dizer: o maior que se submeta, o maior que sirva. É assim no reino de Deus. Então, amados, se eu separasse de minha esposa, se eu xingasse e amaldiçoasse aquele que me traiu, aquele que roubou até o último centavo do que eu tinha, que diferença eu tenho do resto do mundo? Se Jesus nos chama para ser o sal, para ser a luz, se eu me igualo ao tempero do mundo, que diferença eu farei no sabor? Se eu me igualo às trevas do mundo, que luz eu trarei para o mundo? É assim. Aquele que quer me servir, pega a tua cruz e siga-me. Essa é a nossa cruz. A nossa cruz é a gente ser diferente do mundo. É a gente inspirar Jesus para todos onde a gente passa. Para a gente fazer diferente, para a gente ser a diferença. Lembre-se do que Jesus Cristo orou em João para o Pai. Ele disse: Pai, não os peço que o tire do mundo. Não é para matar eles agora, não é para levar agora. Mas eles estão vivendo nesse mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Eles já vivem o reino de Deus. Eles me receberam, portanto o mundo caminha nessa maldição do mundo desde Gênesis. Mas eles voltaram para o Éden, eles voltaram para o paraíso. Eles já vivem o reino de Deus na terra. Amém? Que essa passagem tenha falado ao seu coração. Vou deixar o link aí para você ouvir a lição completa e ser inundado com essas revelações do céu. Que Deus encharque o seu coração e a sua vida. Que se tem algo aí de seco, hoje vai se tornar terra fértil em nome de Jesus. Um beijo no coração. Shalom!